Hoje eu vou falar desse mangá aqui que eu achei bastante suspeito e eu pensei, dá pra fazer um vídeo sobre esse mangá aqui. Onde conta a história de um garoto que ele é zoado pela sua amiga de infância, que ele não tem namorada, e ela tem um namorado. Então ele vai pras montanhas pra poder pedir um desejo a um deus, ou deusa, se existir. Onde ele quer arrumar uma namorada. Chegando lá, ele acaba rezando, só que aparece uma entidade toda pelada. No primeiro momento eu acharia que era uma maluca, mas na cabeça dele já pensei que é um deus. Porém, depois, ela mesmo confirma que é um deus. Só que o protagonista logo pensa que é ou de dois ou um. Ou ela é Deus mesmo, ou ela é uma maluca pervertida. Pelo menos ele chegou a pensar, né? E ela manda ele falar o seu desejo. E ele fala que é arrumar uma namorada. E ela tenta arrumar uma namorada para ele. Só que ela fala que é impossível. Isso porque tava olhando os peitos dela, mas não é por causa disso. Segundo ela, é porque ele não tem pretendente. Ela controla o destino para mostrar a sua alma gêmea. Só que ele não tem isso. Então ele acaba implorando para uma namorada. Então a deusa fala, tá bom, eu vou dar. Aí ela pega o celular dele e usa um tipo de poder dela divino, que aparece alguns nomes ali no meio. Que ela fala que essas podem ser a sua pretendente. Na escola, ele fica vendo os nomes e ele fala que reconheceu pelo menos ali 4 delas. Entre 2, ele não sabe quem é muito bem. E uma dessas garotas é a amiga de infância dele, que ele acha que é impossível de conseguir namorar com ela. Tanto porque ele se conhece desde pequeno e ele não tem essa visão de namoro com ela, e outra porque ela tem um namorado. E sem falar que ela faz muita questão para se exibir o namorado dela para ele. Ele pega o celular dela, fica lá olhando para ver o que tem de mais. Ela tenta pegar de volta, mas no fim não acontece nada demais. Só fica se exibindo com o presente que o namorado dela deu para ela. E ele fala, seu filho da... não vou nem pronunciar. Mas enfim, os dois acabam quase se beijando e depois ele vai embora. Não, ele fica com raiva porque nada aconteceu. E depois ele vai pra casa com raiva, dizendo que a deusa enganou ele. Só que acontece uma coisa interessante. O pescoço dele acaba girando bem rápido e ele acaba falecendo. A deusa aparece na frente dele, mas ele acaba voltando um dia antes, quando ele estava no templo. Onde ele fala com a deusa, que a deusa está rindo dele, mangando. Ele tá meio que sem entender nada do que aconteceu. E ela explica tudo para ele, dizendo que ele morreu e depois voltou ao templo. Isso porque as garotas que ajudou ele ficar são garotas que vão cometer o posto de viver, todas elas, sem exceção. E se elas morrer, ele vai morrer, porque elas estão conectadas com ele. Então, se alguma coisa acontecer com elas, ele vai junto pra vala. E aliás, a deusa é uma cuzona, tanto que ela faz uma cara de psicopata com vários olhos na olho dela, falando que isso é mais interessante. Ela podia até arrumar outro jeito, só que ela acha isso muito divertido. Depois ele volta na escola, onde ele acredita que foi tudo um sonho, só que depois aparece a maior amiga dele, que repete as mesmas conversas deles junto, e ele percebe que na realidade não é um sonho. Ele fica bem assustado com isso. Logo ele tem que pensar que ele tem que conquistar aquelas garotas, ou pelo menos descobrir uma forma delas não morrer. Onde ele fica pensando no que fazer. Ele tenta dar em cima da mais próxima, que é dentro da sala dele, que é uma garota. Ele chega nela, tudo mais, só que ela fala que ele é nojento e manda ele se afastar dela. E vai embora. Só que ele vai atrás dela, onde ele acaba caindo nas escadas e acabando quebrando seus pés. E quando ele tá indo embora, o pescoço dele acaba girando e ele acaba morrendo. E assim ele percebe que tá no jogo da morte, onde ele tem que conquistar essas garotas. Ele acaba sendo revivido de novo um dia antes, onde ele acaba gritando porque ele tá sentindo muita dor pela morte dele recente. Enquanto a deusa só fica tirando onda da cara dele. Ele tá chamando ela de desgraçada, mas assim ela fica com raiva e fala, você não me conhece não, então eu vou me apresentar. Eu sou a deusa do destino, que ela pode controlar os destinos de cada pessoa. Depois ele volta pra escola, onde ele começa a pensar como vai conquistar as garotas. E como ele deu em cima de uma antes, ele quer continuar a dar em cima dela, já que ela tá mais próxima. Ele até acha bom porque ela não lembra de nada, já que isso tá se repetindo de novo. Mas tem outro cara que tá rindo dela, onde ela sai com raiva. Isso porque parece que ela tem um PV, ou um privado, onde ela fica vazando fotos íntimas. O protagonista não fica sem entender, ele corre atrás dela, só que ele não encontra, mas acaba encontrando a sua melhor amiga e conversa com a sua melhor amiga sobre ela. E ela acaba explicando toda a história, toda a fofoca. Ela vaza nudes, essas coisas todas. E assim ele começa a entender tudo do que aconteceu antes. Então ele já tem um plano mais ou menos ousado. Quando ele tá saindo, ele vê pela janela ela indo embora. Ele corre atrás dela, porque ele sabe que ela quer cometer o posto de viver. E ele vai falecer se ela falecer. Então ele corre atrás e não encontra. Ele começa a pensar bastante onde ele poderia encontrar ela. Lembrando que tem um canto muito bom, que é no trilho do trem. Só que eu achei estranho porque ele morre com o pescoço girando. Eu achava que ela tava se enfocando e não jogando no trem. Mesmo assim, ele vai atrás dela, onde ela tá lá triste, chorando. E ele acaba abraçando ela, tentando impedir
impedir que ela cometa o posto de viver. Ela fica lá sem entender nada, conversa com ele fala depois que ela é a alma gêmea dele, e ela até pensa em chamar a polícia, mas ele fala que não, e que quer conhecer ela melhor e ajudar ela. Ela pensa que quer me ajudar, beleza. Ela chama ele para ajudar ela, na hora eles vão para um motel, onde é para tirar umas fotos, que ela quer literalmente botar no privado dela, e como ela não tava podendo tirar foto sozinha, ele vai ajudar. Só que ele não quer ajudar porque ele acha isso tudo errado e tudo mais, ela chama ele de virgem, isso meio que afeta um pouquinho ele, mas mesmo assim ele aguenta porque ele sabe que é. E depois aqui nós descobrimos que ela tem autoestima baixo, ela se acha feia, tanto que o protagonista fala que ela é fofa e bonita, só que ela não acredita e sai correndo de lá. Ele tenta ir atrás, mas não encontra ela, mas acaba encontrando a sua melhor amiga, que tava na rua, e ela pensa que ele tava querendo assediar a outra garota que tava fugindo, ia chamar até a polícia, só que depois ele se explica todinho e ela fala tudo sobre ela, até onde ela mora, e fala que ele agora é responsável a cuidar dela. E é o que ele faz, ele literalmente vai até a casa dela, onde acaba encontrando a irmã mais velha dela, que é bem bonita. Conversando, ele começa a entender algumas coisas sobre ela e onde ela pode estar, que estava em cima de um prédio, prestes a cometer o posto de viver. Ele vai lá para tentar salvar a vida dela e tudo mais. Mesmo assim, quando chegando lá, ela queria cometer o posto de viver. Só que ele fala que não, que isso é coisa de idiotice e tudo mais, que ela pode explicar a história dela para ele, que ele vai ajudá-la. E depois ela começa a se explicar que é uma história muito idiota, que é porque quando ela era pequena, a irmã dela era a conhecida mais bonita e ela tinha ciúme da irmã, porque o namoradinho dela, o maior, o paquerinha dela, gostava da irmã dela e ela gostava dele. E isso fez ela se sentir com autoestima baixa, se achar feia e tudo mais. O protagonista começa a rir e dizer que isso é coisa de idiotice, que ela tá sendo bastante idiota. Ela fica com raiva, briga com ele, mas depois ele pega o celular dela e tira uma foto falando, aqui é o namorado dela. Ela acaba se irritando, tentando pegar o telefone, ele começa a zoar lá, lendo a conversa, dizendo que mandando ele morrer, falando mal dele, e ele falando que não liga pra aquilo. Ela começa a rir depois, achar engraçado. Tanto que ela depois beija o rosto dele, tira a foto junto com ele e acaba postando. Na hora eles começam a falar um monte de coisa, os hates, falando que os dois deveriam morrer, e os dois acabam rindo e achando engraçado. E ela passa a gostar do protagonista, tanto que depois ele se confessa o seu amor por ela. Só que ela acaba recusando, então ele fica meio triste no outro dia, dizendo, o que eu errei, eu vou ter que pegar as outras agora. E quando ele tá indo pra escola, ele acaba encontrando ela, que ela cortou o cabelo. Isso porque também ela cortou o cabelo com a irmã dela, e ela começou a ficar mais amiga, com a ajuda dele. E aliás, ela gosta do protagonista, tanto que ela ia falar que gostava dele. Ela só não aceitou antes porque foi pego desprevenido, então não tinha como ela falar alguma coisa sem pensar direito. Só que quando ela vira pra falar o seu amor pro protagonista, ele já tava morto, ele tinha explodido. E assim ele voltou o tempo, onde ele voltou 30 minutos antes de morrer, e ele vê que é muito pouco tempo, tanto que ele sai correndo e vê a garota lá. Sim, ele fala que ela tá com o cabelo lindo, só que ele fala que não tem tempo para lidar com ela agora, então ele vai embora. E como ele não sabe onde tá outras garotas, ele acaba apelando pra gritar, eu quero uma namorada, para todo mundo ouvir. As pessoas começam a rir da cara dele, mas aparece uma maluca dizendo que quer namorar com ele, que seria uma das candidatas a cometer o posto de viver. E ele acaba aceitando, na onde ele não faleceu em menos de 30 minutos. Isso foi bom para ele. E com isso, ele vai diretamente para o templo, para poder conversar com a deusa. E ela estava ali, mexendo no celular, e vários celulares. Ele até pergunta, você está entediada? Ela fala que sim, que ela quer ver ele morrer. E ele fala, por que tal esse tédio? Ela fala que como ela é uma deusa do destino, ela tem o controle do destino do mundo. Ela sempre viu de tudo e de todos, mas sempre estava entediada. Tanto que isso incomoda bastante a ela. Depois disso, ele vai pra escola, porque ele não pode contar com a deusa, e ele começa a pensar sobre as garotas que ele já tava tentando manter contato pra poder chegar nelas. Mas aquela outra garota que ele chegou em cima, ela gosta do protagonista, tanto que ela só fica encarando ele e pensando como chegar nele. Mas a garota que ele chamou pra namorar num dia anterior, aparece dizendo que quer namorar com ele. Na verdade, quer um encontro. E marca um encontro entre eles dois. Todo mundo acaba se assustando, incluindo a garota que gosta dele. E aparece sua maior amiga, falando lá coisas engraçadas, dizendo que tá namorando com aquela menina. E fica dando um conselho de amor, falando, se exibindo com o namorado e tudo mais. Mas depois disso, ele vai pro encontro com ela, onde os dois conversam um pouco, um com o outro. Na realidade, ela tá tentando fingir se namorado com ele, porque ela quer treinar a sua escrita. Ela é uma pessoa que faz Let 9, e ela nunca namorou com ninguém, nunca teve relação, e essa parte do Let 9 dela é péssimo, já que ela nunca teve nenhuma experiência. Então ela quer ter experiência com ele.
E ele até concorda, porque pelo menos ele vai tentar fazer de tudo para não cometer o posto de viver. Depois disso ele vai pedir um conselho à garota que ele pediu para namorar, que é a primeira pretendente dele. Ela fica com raiva, porque ele tava pedindo conselho como fazer um encontro, já que ele também não tem experiência. E ele até fala, mas não foi você que não disse que não queria namorar comigo? Ela meio que fica confusa e sem saber o que dizer. E no fim ela ainda fala que queria que ele morresse e tudo mais. E depois ela fala, por que não pede ajuda a sua amiga? Ele fala que não adiantaria de nada, porque ela só ficaria se exibindo com o namorado dela. Mas no fim ele acaba se explicando com ela, dizendo que ele quer esse conselho é para ajudar ela, que ele não tá namorando com ela, e sim tá ajudando ela com um livro. Então ela começa a entender e até ajuda ele, escrevendo uma coisa nas cartas para o que ele pode fazer. Aí assim ele vai embora, dizendo que, agradecendo que na próxima vai fazer alguma coisa para ela. E depois eles têm um encontro, onde ela tá bem arrumada, eles acabam saindo e até tendo o seu dia no encontro. Só que ele não consegue ler a cara dela, porque ela sempre faz a mesma expressão. Ele até fala, será que essa mulher não é um robô? Mas no fim ela acaba agradecendo com a cara feliz e ele acha legal. E quando ele tá em casa, ele tá pensando chegar nas outras garotas também. Só que quando ela chega em casa, ela vê um cinto, e eu digo uma coisa, ela vai fazer uma coisa horrível. E ele pega e é estrangulado por esse cinto. E assim ele acaba falecendo. E com isso ele volta um dia antes do encontro, onde ele fica muito preocupado e o que aconteceu. Ele tenta pesquisar e saber o que aconteceu, onde ele fica pensando pelas palavras que ela falou, já que ele não consegue ler a expressão dela. Assim ele acaba ligando para sua amiga, sem muita escolha. Ou na verdade ela que liga para ele. E ela tava no banho e fica se exibindo ao seu corpo para ele. E até pergunta, e o seu namorado, por que não liga para ele? Enfim, ela fala que não quer ligar para ele, se quer atentar ele. Ele fica até meio chateado, mas assim ele acaba escutando ela. E depois ela dá uns conselhos de amor, dizendo que não deve levar ela para um local clichê, onde todo mundo já leva e tudo mais, que ela deve ser um canto diferente. Ele tem que levar para os cantos que ele gosta, para ela poder se abrir com ele. Ele acaba agradecendo e desligando. Na hora ela fica meio pensando uma coisa, eu acho que ela gosta dele. Mas enfim, ele leva ela para assistir o filme do Tubarão versus Dinossauro. Eu acho que esse filme aí existe, já que existe muita porcaria de filmes de tubarão. Enfim, ela acaba assistindo e até meio que conseguindo até uma crítica sobre o filme, já que ela é uma escritora. Ele fica até feliz porque ele acabou se abrindo com ela, e assim ele pede para ela levar ele para um canto que ela gosta. E ela acaba levando para uma biblioteca e manda pegar o livro em cima. E ela fala que quer que ele use as costas dele para poder pegar o livro. Só que ele fala, por que não chama um cara que trabalha aqui para pegar o livro? Ela fala que tem medo. Ele logo pensa que é porque ela é tímida. Mas quando chega lá, o cara parece ser um cara de gangster, um cara da Yakuza. Ele fica também com medo de volta e manda ela subir em cima das costas. Só que é ele que sobe nas costas dela. Isso porque ela tava com saia e não queria que ele olhasse para baixo da saia. Ele ia subir até o cara aparecer lá e eles se assustarem e acaba caindo, onde ele pega nos peitos dela. Porém, depois ele dá umas bronquinhas aqui, dá a escada e pega o livro e entrega a eles. E assim ele meio que pede desculpa por ter pegado nos peitos dela e tudo mais. E ela também agradece pelo livro que conseguiram pegar. E ela fala que o livro foi o livro que ela mais adorou quando era criança, porque é o livro que fez ela se querer ser escritora. Ele fica feliz com isso, eles conversam e tudo mais. E ele pede para ler o livro que ela tá fazendo. Ela entrega um script para ele e ela vai para casa. Mas ele fica escondido para seguir ela, para saber se ela vai cometer o posto de viver, porque ele não quer morrer de novo. Mas no momento ele fica lendo o livro, onde ele fica vendo o livro lá. E ele até acha legal o começo do livro. Só que o questão é que no final acaba ela morrendo e acabou. Fim. E aí ele achou um pouquinho estranho. Mas ele fala que isso foi por causa do tio dela que mandou escrever assim. Então ela acaba saindo de casa, ele acaba seguindo ela até a casa do tio dela, onde o tio dela fala que é um escritor e diz que vai apresentar ela para uma editora. Ela quer muito isso, conhecer uma editora. O protagonista foi até um pouco preocupado e quando nós vemos aqui, nós percebemos que esse cara é um Jack. Onde ele pega ela falando, você não sabe muito do que é namorar não. Se quiser eu posso ser seu namorado. Isso mesmo, ele quer pegar ela. E sim, ele tenta dar uns pega nela. Mas o protagonista estava ali escondido, olhando tudo. E ele tenta chegar perto dela, só que ela se afasta. Ela fala que não tá querendo fazer isso. Então ele acaba dizendo que ela nunca vai ter futuro como uma escritora de livro. Isso faz ela ficar bastante paralisada, porque ela quer realizar esse sonho. E ele chega perto e quase ia pegar ela. Só não pegou ela porque o protagonista chega na hora e acaba metendo um cacetete na cabeça dele. E ele manda ela correr. E ela corre, foge dali. E depois disso ele fica lá pra conversar com o cara, dando umas broncas e ameaçando. O cara até fala que só por ele ser de menor não quer dizer que ele vai escapar do crime, de invadir a casa dele. Minha por cima ter batido nele. Mesmo assim ele acaba saindo correndo dali e atrás dela. Só que quando ele tá correndo, procurando, precisando dos seus crimes que cometeu, e até porque ela pode cometer o posto de viver, ele acaba encontrando ela
ali sentada, ele vai conversar com ela, tenta alegrar ela. Só que ela acaba gritando, chorando, dizendo que ela queria realizar esse sonho, que quando ela era criança, uma amiga de infância dela, que eu acho que não é nem amiga, falou que ela não ia realizar esse sonho porque ela escreve muito mal, e dizendo que é para desistir desse sonho. Até ela conhecer esse cara que elogiava a escrita dela, dizendo que a história dela era boa. Só que ele só quer dar os pega nela. E por fim, ela fica se alimentando muito ali, chorando, e manda ele pegar uma bebida. Ele vai pegar a bebida falando que ela, se não fazer alguma coisa, ela vai cometer o posto de viver. Só que quando chega lá, ela tava caída, ele pensa que ela morreu, mas como ele não morreu, então ele só chega lá perto e ela tava dormindo. Depois disso ele faz uma ligação pra uma pessoa misteriosa, onde ele fala que é para ela, quando ela acorda. E ela acaba atendendo, como diz que é um publicador de livros, acredito eu. E ela recebe a ligação de uma editora, que essa editora foi o protagonista que conseguiu. E devia como? Ele ligou para aquela cabelo curto, que tem uma irmã famosa, que é modelo, e ela concordou ajudar a irmãzinha caçula dela. Já que ela é famosa, tinha vários contatos, e mandou para ela. E ele deu o manuscrito dela para essa editora, que eu não sei como, foi rápido assim, mas essa editora acabou lendo tão bem rápido e falou e deu os curseios muito bom, dizendo que o livro não é bom, mas tem como melhorar, aprimorar. Ela fica meio em choque, mas no momento ela vai conversando e até mesmo entendendo o que ela errou, e ela tenta explicar como funciona o mundo dos livros, e assim ela fica feliz e tudo mais, porque ela começou a receber várias críticas construtivas, digamos assim. Depois ela fala o nome do protagonista, onde ele fica bastante com medo e pedindo desculpa. Não, ela fala que parece que ele não tem noção pra fazer uma coisa dessa. Porém, ela acaba agradecendo ele por ter feito isso, porque assim ela aprendeu que tem que escutar crítica de outras pessoas. Embora ele tava pensando em não fazer isso, mas ele teve que fazer isso pra pelo menos ajudar ela. Depois ele vê o relógio e ele vê que o tempo passou, quer dizer que ele não morreu. Então ele concluiu que era que ia cometer o posto de vida naquele horário. E ele pede pra sair com ela, só que ela não quer. Ele fica bastante triste por isso. Porém, ela fala que não é isso, que é porque ele chamou ela do nada, igual a outra lá. E ela não tava preparada para isso. E ela diz que precisa de um tempo pra pensar e pra ver se vai namorar com ele. Aí então ele pergunta quanto tempo. Ela falou 1 ano. Até parece que foi porque é pra dar um fora meio suspeito. Mas na verdade eu acho que é pra pensar mesmo. Mas assim ela acaba dando um beijo no rosto dele igual a outra. E fica meio tímida falando que sim, que ela gosta dele, tudo mais. Mas eu acho que ela precisa de um tempo pra poder entender o próprio sentimento. O protagonista não entende nada, porque a outra fez a mesma coisa com ele, beijou o rosto dele, mas não quis namorar com ele. E dá pra ver que tá rolando um romance aqui, entre eles dois. Mas ele pergunta a ela se ela pensou cometer o posto de viver. Ela falou que pensava, mas não chegou a pensar fazer isso. Ela não ia fazer isso. Então o protagonista começou a entender que não foi ela que cometeu o posto de viver. Ele achou que foi ela, mas ela não cometeu. Aí parece uma figura misteriosa que tava vendo eles dois. Então o protagonista fica sem entender se não foi ela, foi quem. Mas depois ele vai para a casa daquele cara, porque ele deixou a carteira dele cair. E quando ele vai lá e entra, ele acaba encontrando uma garota. Aquela garota que vive faltando à escola, que é uma das pretendentes dele. Ele tenta se aproveitar essa chance já para pegar ela, já que ele quer salvar todas, e conversa com ela. Ela fala que aquele cara era um criminoso e ele foi foragido da polícia, que ele fazia isso, pegar as garotas e tapeava elas. Ele não tem que se preocupar com as polícias. Porém, ele tenta chegar nela, só que ela não escuta e nem ignora ele. Mas ela acaba chegando perto dele e apontando uma arma e falando bang. E assim o capítulo acaba. O vídeo já tá ficando bastante grande, eu queria falar mais, mas vou deixar com a parte 2. Então, se esse vídeo chegar a 500 likes, eu faço a parte 2. Então, até a próxima.